Bom pessoal, meu nome é Felipe Torres, sou professor lá no IFB, também faço doutorado na UNB e trabalho como voluntário no I3E. Espero que vocês gostem da apresentação. Vamos falar um pouco sobre educação financeira e investimentos. Como que você precisa para começar a investir. O importante é investir o quanto antes. O tempo ele é muito importante para investimentos, como a gente vai ver. Não existe atalhos para ser um milionário. Existem algumas exceções. Você ganhar na loteria, receber uma herança, casar com alguém rico, empreender. Ninguém vai ficar esperando também que essas coisas aconteçam. Então, uma das primeiras e mais importantes coisas que você deve fazer para conseguir, seus objetivos aí com relação a isso é investir, Então, você vai trabalhar e investir. Quanto mais você conseguir aportar nos seus investimentos, melhor. Então, fortunas também não se constrói do dia para a noite. Pense sempre a longo prazo. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo a gente vai ver algumas frases dele aqui nos slides. E a primeira que a gente vai ver é: o mercado ele sempre vai transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Então sempre pensar a longo prazo. O tempo ele é importantíssimo na fórmula dos juros compostos, para a gente conseguir grande ganho de capital. Então o tempo ele é muito importante. Pense sempre a longo prazo. Ninguém constrói riquezas do dia para a noite. E a maioria dos bilionários começaram do zero. Não é porque o cara é bilionário que ele já nasceu daquele jeito e tal. Ele investiu, a maioria, grande maioria não teve nenhum desses casos acima de loteria, herança e tal. A maioria deles construiu realmente do zero. Tiveram grandes ideias, grandes insights e investiram. Então, um QI alto também não está ligado à garantia de sucesso, e sim à determinação. Existem vários estudos, vários psicólogos famosos no mundo todo que já pesquisaram sobre isso. Uma delas é a Carol Dweck, lá de Stanford. Ela tem um livro chamado Mindset, a psicologia do sucesso. Isso, o que é o mindset? A nossa mentalidade, nossas crenças. Isso é mais determinador para o seu sucesso do que o QI em si, Então é muito importante a questão da sua mentalidade, uma mentalidade vencedora, Vários personagens aí na história, aí Michael Phelps, o Michael Jordan, são vários esportistas, por exemplo, que tinham um mindset diferenciado e eram muito bons naquilo que faziam. Nunca se vitimize, se menospreze, Sempre tem esse mindset vencedor, sempre pra frente, sempre buscando seus objetivos, Aí você pode pensar assim: tá, mas isso aí tudo eu já sei. Troque o já sei pelo você tá fazendo isso. Troque o já sei pelo já estou fazendo, Então pense sempre à frente, Tente sempre dar o seu máximo nas coisas que você se propõe a fazer. Corra de fórmulas milagrosas, Não existe fórmula milagrosa para sucesso, senão várias pessoas aí já estavam conseguindo e tudo mais. Não acredito muito nessas conversas. Começa devagar, mas começa o quanto antes. Começa o quanto antes, vai sentindo, vai vendo o que você gosta, o que você quer. É muito importante você começar o quanto antes para você focar no seu trabalho, focar no longo prazo, focar nos valores dos aportes, que isso aí vai ser o mais importante com relação ao seu ganho de capital, Então, é o tempo e o valor dos aportes. Então, você vai ter que focar no seu trabalho para você começar o quanto antes e conseguir aportar o maior montante possível, Não gastar mais do que você ganha. Isso é óbvio, mas é bom lembrar, Então, assim, se você ganha X, você não pode gastar mais do que aquilo, senão você vai estar adquirindo dívida e não investimento, Você não vai conseguir separar um dinheiro ali para estar investindo por mês. Então economize o quanto possível para os seus aportes. Então você vai tirar 10, 15, 20% ali dos seus recebíveis, do seu salário ali mensal para investir, para focar nos seus aportes, no valor dos aportes. Quanto maior os aportes, a gente vai ver que faz uma grande diferença na questão do rendimento.
na multiplicação do seu capital. Então, assim, não precisa ter nenhuma planilha da NASA também para investir. Investir pode ser muito simples, né? Basta você ter esse controle e essa disciplina. E assim, invista com simplicidade, né? Você não precisa também pensar em grandes empresas e tudo assim, no sentido de ter que ficar olhando aquilo toda hora, né? Ter que ficar olhando 1000 parâmetros, né? 1000 planilhas. Não precisa de nada disso, né? Invista com simplicidade, invista no óbvio, né? Que o dinheiro vai acabar aí trabalhando para você, né? Se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar seu dinheiro. Então é muita questão mesmo do mindset, é muito mesmo a questão da disciplina, né? Da determinação de que você realmente quer. Alguns exemplos aí, vamos entrar no investimento em si, né? Renda fixa. Existem vários tipos de renda fixa. Eu listei alguns aqui nesses slides. Tesouro direto, um dos mais conhecidos aí. Existem 3 tipos, né? O Selic, o IPCA+, o pré-fixado. Nessa ordem aqui é que vai estar a questão do risco, né? O pré-fixado ele tem um risco no sentido de que você está especulando que a taxa Selic vai acabar caindo, então você pega um termo ali pré-fixado lá para o vencimento. Então o que acontecer naquele período ali, você já está com aqueles juros garantidos, né? Que é um investimento muito bom também, mas ele tem essa característica de já ter um índice pré-fixado quando você contrata o Tesouro Direto. Existe também o Selic, que é o mais tradicional, é o que vai ter menores rendimentos também, mas ele tem liquidez diária, você pode tirar, colocar a hora que você quiser, que você não vai ter essa perda de capital, né? Ele realmente vai garantir ali que seu dinheiro renda ali uma pequena taxa, mas você tem essa liquidez diária e tem uma garantia ali que pelo menos está seguindo ali o IPCA. Ele tem prazos um pouco menores também, né? 1, 2, 3 anos aí. Existe também o IPCA+, que talvez seja o mais popular, porque ele consegue ter uma taxa um pouco melhor que a da Selic e também ele não tem essa questão do pré-fixado, né? É um índice pós-fixado, então você garante pelo menos seu poder de compra ali para aquela determinada data, mais um prêmio. Então IPCA mais 2,5, então você ganha o IPCA, o índice da inflação, você garante seu poder de compra mais um bônus, né? Ele vai dar aí um risco moderado no quesito rendimento, porque você está garantindo sempre um índice pós-fixado aqui lá no seu vencimento. Então você pode fazer a longo prazo sem tantos riscos. Então você pega um IPCA de 5, 10, 15 anos, um IPCA 2045, aí vão ser 25 anos, você garante pelo menos a correção da inflação mais um prêmio, né? Existe também o FGC para alguns fundos de renda fixa. O Tesouro Direto não tem esse fundo de garantia de crédito que o Banco Central paga aos investidores se caso aconteça com esse seu investimento. Então o Tesouro Direto não tem essa garantia, porém ele mesmo assim pode ser considerado o mais seguro do país, porque esse aqui, o Tesouro Direto, a gente está mexendo com o risco Brasil, né? A última coisa que vai quebrar no Brasil provavelmente vai ser o próprio país, né? O país pode emitir dívida para pagar as suas próprias dívidas, o país pode emitir moeda, então pode imprimir dinheiro e ele de algum jeito ele vai conseguir te pagar ali. É muito difícil você tomar um calote em Tesouro Direto. Então ele é considerado o investimento mais seguro do país, certo? Tem um IR regressivo de acordo com essa tabela aqui ao canto. Os primeiros 6 meses ele vai te cobrar um alíquota ali de 22,5. Então se você tirar aquele dinheiro, você acaba pagando um IR ali maior, se você tirar ele com pouco tempo, né? E ele vai diminuindo o imposto de renda
de acordo com o tempo. Então, mais de 2 anos ali aplicado, você vai pegar a menor alíquota, né, de 15%. Então, investimentos desse tipo é sempre aconselhar você deixar mais de 2 anos para você pagar aquele mínimo ali, pelo menos mais de 2 anos, né? Então, sempre pensando a médio e longo prazo. Existem os CDBs, são investimentos geralmente também bem seguros, porque caso o banco quebre, é quando você está emprestando dinheiro para o banco. Você já pega ali uma taxa determinada, pode ser pós-fixado, né? E geralmente eles seguem o CDI, que é uma taxa também que é um índice, né? Que a gente vai seguir ali um pós-fixado, ele é um pouquinho abaixo da Selic. Hoje está em 2,9% o ano, a Selic está em 3%. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele sempre vai ser um pouquinho abaixo da Selic. Ele também tem um IR regressivo, tá? Segue a mesma tabela. Tem o FGC, então se o banco quebrar, o banco que você está emprestando dinheiro quebrar, você recebe até 250 mil para cada instituição por CPF, né? Então, cada CPF garante 250 mil em 4 instituições máximo. Então, até 1 milhão aí você está garantido pelo FGC, se você investir em 4 bancos diferentes, né? Usando aí o fundo de garantia para ficar tranquilo, né? Para ficar mais tranquilo. Então, é uma renda fixa, é um investimento bem tranquilo. Existem também as LCIs, as LCAs, né, também garantidas pelo FGC, as letras de câmbio também garantidas pelo FGC, né? As letras financeiras já não tem essa questão do FGC, então são um pouco mais perigosas, né? O LCI e o LCA não tem imposto de renda, também geralmente eles vão dar taxas menores do que os dos CDBs, dos LCs, né? Mas são investimentos bem seguros também, que você vai fazer no seu banco, né? Então todos esses 5 primeiros aí, eu diria que são investimentos bem seguros, né? Os outros vou mostrar, não vou entrar tanto em detalhe, mas não são tão seguros, né? Porque o 6 aqui já não tem a questão do FGC, né? Existem as CRIs, os CRAs, também não tem a questão do FGC. Vão ter, como a questão tem maior risco, também vão apresentar melhores taxas, né? Mais rentabilidade. Aí vai a questão do investidor, né? De que ele correr um pouco mais de risco e ter uma maior taxa, né? Então vai ter também as debêntures. As debêntures é quando você empresta dinheiro para alguma empresa privada, né? Os fundos de investimento, tem poupança, que nem considero para mim investimento, porque a taxa é muito baixa, né? A taxa ela ainda é mais baixa que o próprio CDI. Então você tá muitas vezes ali não está corrigindo muito, nem menos a inflação, né? É bem complicado. Pessoas com educação universitária são funcionários de pessoas com educação financeira. Mais uma frase do Warren Buffett. Mais uma aqui. Investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver de previdência social, né? Complicado. São frases dele aí. Agora a parte de renda variável, então como o nome próprio diz, varia, né? Pode cair, pode subir. Então tem um pouco mais de risco, mas caso você invista também direitinho, souber o que está fazendo, você vai conseguir melhores taxas também, né? Maior risco, maior rendimento. É um investimento, de certa forma, existem seguros e talvez aqueles mais arriscados com maiores taxas não tão seguros assim. Então é de se avaliar cada investimento, né? Os fundos imobiliários são mais tranquilos do que as ações, por exemplo. Cambiais é quando você está investindo em moeda, dólar, euro, né? Os fundos imobiliários, você vai ter fundo imobiliário de tijolo, de papel e de fundo de fundos, né? Que é cada um? Tijolo é quando você está comprando ali um empreendimento, né? Um prédio. Aquele prédio é alguma coisa, pode ser hotel, pode ser um shopping, pode ser um escritório. Então você está comprando uma fração, uma cota daquele prédio. Então, como se você estivesse comprando um apartamento. Existem também fundos imobiliários residenciais, né? Coloquei alguns exemplos aí.
Então, como se você estivesse comprando aquele apartamento, só que você não tem dinheiro para comprar o apartamento inteiro, você compra um pedaço do apartamento. Então, são grandes fundos, são grandes investimentos imobiliários, várias pessoas compram cotas, vão ter parte daqueles aluguéis também, né? Então, você ganha com a cotação, porque imóvel, ele geralmente ele vai sempre valorizar com o tempo, geralmente, né? Depende do imóvel. E você ganha também com a cotação, né? Com a cotação e ganha também com os aluguéis. Então são duas formas de ganho. O aluguel, por você estar alugando aquilo ali para alguém usar. Um shopping, tem um lojista ali, né, que vai te dar os dividendos. E também você vai ganhar em cima da cotação. Fundo de papel é quando você está investindo. Geralmente eles investem em renda fixa, em CRIs, em CRAs, em debêntures. Eles investem em renda fixa, em outros fundos, por exemplo, também. Eles investem e te dão aqueles rendimentos ali, né? Existem uns mais arriscados, outros menos arriscados. Tem que dar uma olhada para ver o que compõe aquele fundo de papel, né? Fundos de papéis mais para renda fixa são mais tranquilos, né? Tendem a ser bem mais tranquilos. Fundos de fundos, por exemplo, eu botei o BPFF 11. Ele compra outros fundos, né? Então o BPFF compra lá um pouco de VISC 11, um pouco de KNRI 11. Ele faz uma composição ali, ele vai investindo para você, né? Tem um investidor ali, um profissional investindo para você. Você acaba pagando uma taxa um pouco maior porque é um fundo ativo, né? Tem alguém ali trabalhando para você, um profissional. Mas ele também garante geralmente melhores performance, né? Porque a pessoa ele entende e trabalha para isso, com isso, né, o tempo todo. Então você consegue ali bons ganhos, né? E paga um pouquinho de taxa ali. Para pessoas que não tem tanto conhecimento, não quer ficar escolhendo, né? Acaba comprando fundo de fundo ali. É aconselhável para quem é mais iniciante, por exemplo, ou quem não quer ficar olhando tanto o mercado, certo? Sobre ganhos ali, o Warren falou, nunca dependa de uma única fonte de renda, né? Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Se você comprar coisas que você não precisa, logo você terá que vender coisas que você precisa, né? Também é complicado a questão de ter um fundo ali de emergência também, né? Não economize o que resta de seus gastos, mas ganhe o que sobra das suas economias. Então você também tomar cuidado com relação ao que é gasto, supérfluo, né? Que é economia. Questão de você trabalhar muito bem o que você ganha e o que você vai destinar para qualquer coisa que você faça, né? Nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Então é questão de diversificar, né? Também sempre ir devagar e estudando e colocando ali o seu sempre desconfiar, né? Nunca colocar todo o dinheiro também no mesmo lugar, que nem a próxima frase, ele não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então você diversificar, você não vai comprar tudo de KNRI. Ele é um bom fundo e tal, se acontecer alguma coisa você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então você vai comprar um pouco desse. Eu gostei de XP LG também, compra um pouco de XP LG, né? Diversificar, compra um pouco de ações, um pouco de fundos, um pouco de... Se o mercado imobiliário cair, você tem ações, tem um pouco de renda fixa. Então tem um pouco de tudo, né? Depender muito do seu perfil, né? Mais arrojado, mais conservador, mas sempre diversificar, né? Independente do perfil que você tenha. Bom, aqui algumas vantagens da questão do fundo imobiliário para ter um imóvel em si, né? O fundo imobiliário você pode ter pequenas cotas, então pequenos valores, baixo valor de investimento. O imóvel você tem que ter lá 250 mil, 200 mil para comprar um apartamento, né? Pra comprar um imóvel, 50 mil. Com fundo imobiliário ali, com 10 reais você já consegue comprar uma cota de MXRF, por exemplo. Então baixíssimo, né, o valor de investimento do fundo imobiliário para você começar. Ele tem alta liquidez, né? Negociado na B3, no mercado de ações. Então você pode comprar e vender ali
Tem vários fundos aí que são negociados altas quantias por dia, então qualquer dia você pode entrar lá, comprar, vender. O imóvel, você fica preso com aquele negócio imobilizado ali até o que tem o comprador. Então, quero vender um imóvel de 200 mil, né? Do dia para noite, muito difícil arrumar alguém que vai te pagar ali aqueles 200 mil no seu imóvel, tá? Às vezes você pode até acabar vendendo mais barato do que ele vale, né? Então tem essa complicação de ter o imóvel também, né? Para alugar, para vender é muito mais difícil, né? Porque você também não está diversificado, você está geralmente com poucos imóveis ali, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. As pessoas vão ter no máximo, sei lá, um prédio com 100 imóveis. No fundo eu consigo muito mais de 100 inclusive, se eu diversificar dentro dos meus fundos. Cada fundo vai ter 7, 8, 9, 10 prédios, né? Então é bem a comparação, questão da liquidez, né? Diversificação. Tem um profissional ali no fundo imobiliário lidando com aqueles imóveis, alugando, vendendo e construindo e aportando mais dinheiro e fazendo tudo aquilo ali para mim. Eu só simplesmente coloco meu dinheiro ali e pego os dividendos e os rendimentos. Então tem essa questão da gestão profissional. O imóvel vai te custar tempo, ali você vai ter que ficar, né, manejando, arrumando gente, para contratar imobiliária, tendo todo esse cuidado, né, com manter o imóvel. Então tem essa parte também. Tem um gestor ali para você, trabalhando para você, né? Você não paga o imposto de renda em cima do aluguel do fundo imobiliário. A questão do imóvel você paga, né, um imposto de renda em cima daqueles aluguéis. De outra maneira, quando você vende o imóvel, não necessariamente você vai pagar o imposto de renda. Depende do caso, né? E se você for vender o seu fundo imobiliário, você sempre paga. É 20% em cima da venda, do seu lucro. Sempre em cima do lucro, né? Imposto de renda é sempre em cima do lucro. Então você paga 20% em cima do lucro ali. Você comprou por 100, vendeu por 120, aquela cota, você paga 20% de 20 reais aí, de imposto de renda. Se você for vender, né? O importante eu vou mostrar aqui que é comprar e deixar ele, não ficar vendendo toda hora, exatamente um dos motivos é para evitar de ficar pagando imposto, né, toda hora. Então o fundo também tem questão da taxa de administração, né, porque o cara está trabalhando ali para você. Nos imóveis você vai gastar tempo, né, você vai ter que ficar ali fazendo esse serviço de alugar, vender, arrumar, ou vai pagar uma corretora da mesma forma, né, uma corretora imobiliária, né. Então algumas diferenças aí. Ações, né? Ações é você virar sócio da empresa. Então você vai comprar uma cota ali também daquela empresa. A empresa Itaúsa, vou ter aqui como exemplo. Então tem Itaúsa 3 e Itaúsa 4. Então, existe o sócio majoritário e o sócio ordinário, né? São ações ordinárias e ações majoritárias. Então você vai comprar uma ação minoritária ali de 3, Itaú 3. Ações ordinárias geralmente tendem a ter o dividendo um pouco maior, né? O que você vai receber ali de prêmio. Tende a ter, nem sempre. Tem que ver também o valor desse dividendo com relação à cota que você está pagando, para ver se vale a pena, né? Nem sempre o 4 ele é melhor ter o 4 do que o 3. Né? Existem várias discussões do que como escolher isso aí, né? Eu teria que falar bastante aqui, o vídeo ia ficar muito longo. Já vai ficar longo já. Bom, no básico, A3 você tem direito a voto em assembleia, mas você também imagina você ter 0,00001% de uma empresa, né? Então aquele seu voto não vai ser nem muito interessante, né? Caso você tenha aí investido alguns milhares de reais. Quem geralmente tem direito a voto tem milhões, bilhões, né, dentro de empresas. Então uma das vantagens de ter A3 é a questão do voto, mas a gente que é pequeno investidor, pra gente não faz diferença, né? E a 4 é foco nos dividendos, né? Geralmente tem um dividendo yield maior do que a das 3, então tem que dar uma olhada para ver qual das duas vale a pena com relação ao preço e o que você vai receber ali.
Bom, existe o mercado fracionário, que é onde a gente vai começar ali. Você consegue comprar 1, 2, 3, 5 ações, 10 ações, 15 ações, né? E existe o mercado em lotes, né? Então você vai comprar lotes, começam lotes aí de 100. Então você vai comprar de 100, 1000, né? 100, 200, 300, 1000. Então o mercado é tradicional em lotes, né? Dificilmente você vai mexer com isso aqui, que você vai mexer com muito mais dinheiro, pelo menos no início, né? Então a gente vai estar mexendo no início ali no nosso mercado fracionário. Mercado fracionário você consegue ações aí, por exemplo, com Itaúsa por volta de R$9. R$9 você está podendo comprar já uma ação da Itaúsa. Você vai usar a cotação dela, você vai ganhar com a cotação, a empresa vai melhorando, vai subindo, vai melhorando o lucro. E também vai dividindo esse lucro para os acionistas. Então você tem duas formas de ganho, da mesma forma que o FI, né? As formas de ganho são parecidas. Então você vai ganhar na cotação, se a empresa valorizar, e vai ganhar também nos dividendos de yields, que ele vai pagar ali trimestral, semestral, anual. A empresa é um pouco diferente. No fundo de investimento você vai ganhar todo mês, direitinho ali. E as empresas geralmente elas fazem trimestral, semestral, anual. Tem que olhar o calendário de cada empresa, tem a diferença, né? São diferentes. Então são ações, né? Renda variável também. Algumas diferenças de fundo imobiliário para ação aí, eu estava até falando um pouco, né? O FII ele é mais estável, dificilmente ele vai quebrar, porque tem um imóvel ali também para te garantir, tem uma certa segurança. O brasileiro gosta mais de imóveis, também se sente mais seguro, né? Se a gente se fala de empresas, a empresa quebra aí direto, todo dia, então é meio difícil ter uma empresa no Brasil, né? E assim, grandes empresas aí você fica um pouco mais tranquilo, mas em geral a empresa é mais complicado do que um fundo imobiliário, né? A questão da diversificação, então na empresa você compra aquela empresa, você está investindo naquela empresa com aquela ação, e no fundo imobiliário você está investindo em vários imóveis, né? Então você está conseguindo ali abranger uma diversificação melhor, que é o que aquele fundo imobiliário contém dentro dele ali, né? Não é uma empresa só, né? Você não compra só uma Ambev, só uma VEG, só uma Engie. Você compra ali vários prédios, né? O shopping lá em Florianópolis, um shopping em São Paulo, outro shopping em Brasília. Então você consegue diversificar melhor. Onde você compra uma cota de um fundo imobiliário, ele tem menor volatilidade nas cotas, então ele tende a ficar mais tranquilo com relação às variações, né? Ele vai um pouco para cima, um pouco para baixo, vai para cima ali sempre ali 0,5%, 1%. E a ação não, a ação a empresa tá bem, pode subir ali 10% no dia, pode cair 20% no outro, pode subir mais 30% no outro. A empresa ela é muito mais volátil, né? Dependendo do tamanho da empresa também, isso vai ficar mais visível, né? Empresas maiores, menos volátil, empresas menores, mais volatilidade, né? Vai variar mais, pode ser que muito para cima, pode ser que muito para baixo. Isso em geral, né? Para ações não tem regra, o mercado que vai dizer, né? O mercado é único, é rei aí, isso aí. É mais adequado para pessoas mais velhas a questão do fundo imobiliário, porque gosta mais dessa questão do imóvel e tal, não quer olhar tanto ali o mercado. E as ações para os mais jovens, né? Gosta de arriscar mais, tem mais tempo, né? Tem mais tempo aí para acertar, errar durante a vida, pode ter 20, 30 anos aí ainda de vida, 40, 50 anos de vida ainda para investir, então pode errar um pouco e pode ganhar muito também. Então o jovem ele tem essa questão de poder arriscar um pouco mais, né? Porque ele tem mais tempo para investir. Do que uma pessoa mais velha que é um pouco mais de tranquilidade, de estabilidade, né? Os dois eles protegem com relação à inflação, então o poder de compra seu é garantido no mercado variável, no sentido de que o imóvel geralmente ele corrige sim a inflação na sua cotação, na sua valorização. As empresas também elas têm essa questão da valorização, né? Até dos seus ativos inclusive, né? A empresa tem os ativos, ele tem prédio, tem máquinas e tudo mais, elas também tendem a valorizar com o tempo. Os FIIs eles precisam de emitir novas cotas para crescer, então ele tem um determinado número de cotas ali para dividir aquele montante, aquele dinheiro que foi investido. Para ele crescer ele tem que emitir mais cotas, né? As ações não,
cara lá, dono da empresa, ele vai decidir o que é melhor para a empresa. Ele pode fazer empréstimo, pode criar dívida para ter um crescimento da empresa. Depois tem um crescimento um pouco maior durante aquele ano ali, que ele tá vendo que tá bom para ele. Ele pode absorver dívidas e tudo mais, né? Pode fazer o que ele quiser ali, tem mais mobilidade ali. Então, os FIIs eles tendem a ter um retorno menor a longo prazo, né? Porque eles têm menor volatilidade, eles vão valorizar um pouco menos, mas são mais seguros, né? E não tem isenção de imposto de renda quando você vende, né? Quando você vende o FII, você já paga 20% em cima do seu lucro, se tiver lucro. Se não tiver lucro, você não paga, né? Sempre em cima do lucro, lembrando. E as ações não, você pode movimentar até 20 mil reais por mês, você vender e comprar. Se você movimentar até 20 mil reais, você não tem que pagar nada de imposto de renda, zero de imposto de renda, vai pro próximo mês. Se você acabar vendendo ali mais de 20 mil reais, você paga a questão do imposto de renda, 15% em cima dos seus lucros. Se não tiver lucro, não paga. Então, mais alguns exemplos aí de renda variável, né? Os derivativos, né? As opções, mercado futuro, bem mais avançado e tal, mas aí pode ter também grandes ganhos, né? O risco é muito maior, então pode ter grandes ganhos, grandes perdas também. O pessoal faz day trade, swing trade, já viu um pouquinho o que é isso também. Aí o pessoal que é mais buy and hold compra geralmente ações convencionais. O ETF, né? São índices. Então tem o índice Bovespa lá, o índice imobiliário, que é o IFIX, o índice Bovespa, o BOVA11, o índice americano, das ações americanas, SP 200. Então eles seguem índices tradicionais do mercado. Da mesma forma que aquelas empresas ali tem aquela média, ele segue aquele índice. A bolsa Bovespa teve um ganho de 2% no dia 4/6. Então a gente tem uma valorização também nesse índice aqui. Ele replica, os ETFs replicam índices tradicionais. Pode comprar só BOVA11 e você está comprando aquele pacote de ações ali que compõem a Bovespa. Então é uma forma também de investir na bolsa sem acompanhar tanto, né? São gestões passivas, né? Tem uma taxinha aí um pouco baixa, é baixinha, mas tem uma taxinha aí, eu acho que é 0,4%. Mas são índices, você vai estar comprando 250 empresas aí. Para quem é mais iniciante, ou não quer olhar tanto, ou quer se expor ao dólar, quer se expor às empresas americanas sem comprar lá, comprando aqui no Brasil e tal, pode estar comprando VVB11. Então são algumas formas de você acompanhar essas empresas, diversificando e tal, e não quer acompanhar tanto, né? Então você pode comprar o índice. Eu particularmente não gosto de comprar nem BOVA, nem FIX, porque vem muita empresa, muito fundo imobiliário ruim também nesse meio aqui. Então vem muita tranqueira nesses meios aqui. O IVVB é uma boa opção porque você está se expondo ao mercado americano e a gente às vezes não tem tanto conhecimento quanto o mercado brasileiro, né? A gente não precisa acompanhar tanto. Então é uma boa alternativa para você. A economia americana está indo muito bem, vou comprar um pouquinho aqui de VVB11, e aí vou estar investindo em empresas americanas aqui do Brasil mesmo, em reais e tal. O commodity você pode comprar, geralmente são matérias, né? Ouro, petróleo, né? Gado. O ouro tá num dos maiores altos da história aí, tá quase batendo o seu limite histórico, tá $1.700 aí. Existem algumas formas de investir em ouro. Uma das formas é no mercado de ações, né? OZ1D, OZ2D e OZ3D. Você pode comprar as frações do ouro lá. O OZ2D são 10 gramas de ouro. Uma vez que eu olhei, tava R$288 aí, mais ou menos, lá no dia 27/5. Então você pode estar comprando ouro, se expondo a ouro, né? Que é um material precioso aí, que no caso geralmente aumenta muito em épocas de crise, né? Que nem a gente viveu agora numa época de crise muito forte, desde janeiro para agora, pro meio do ano, ele
deu uma disparada muito boa aí. Então foi geralmente em épocas de crise o ouro ele tende, né, geralmente, né, sempre tem que lembrar que é renda variável. Pode ser, pode não ser, mas em geral o ouro ele tem uns ganhos muito grandes aí em épocas de crise mundial. O mundo todo quer comprar ouro para proteger seu capital, né? É o método de proteger seu capital. Existem mercados de moedas, né? Você pode comprar dólar, pode comprar euro. Isso aí é um pouco mais conhecido da gente, né? A gente desde sempre acaba fazendo. Então existe o mercado de moedas, a renda variável. Então o dólar diário ali, o euro diário, o real, né? E criptomoedas, né? O Bitcoin é o mais famoso deles. Os altcoins. Tem o Ethereum, tem vários aí, tem os stablecoins que são moedas que seguem índices de moedas conhecidas, né? Stablecoin de dólar, então ele segue o índice do dólar, só que ele é uma moeda digital. Então, são moedas, todas elas moedas digitais, descentralizadas, né? São livres para o mundo todo. Questão de imposto muito mais tranquilo também, controlados pelo blockchain. Né? Por exemplo, stablecoin você está comprando uma moeda que segue uma moeda tradicional. É bem interessante. Eu quero investir em dólar e não quero comprar dólar em si. Você pode comprar uma moeda digital que se expõe ao dólar. Né? Um dólar é um stablecoin de dólar lá. Ela segue exatamente a cotação. Né? Mas alguns outros exemplos aí. Previdência privada, COI. Previdência privada eu também particularmente não gosto muito. Eu prefiro eu mesmo investir. Porque vai estudando e vai vendo, você sabe mais ou menos que você está investindo. Não precisa de uma previdência privada para isso, né? A previdência privada tem geralmente altas taxas de gestão aí ativa. São gestões ativas, tem um gestor para você, tem um cara trabalhando para você. Geralmente tem uma taxinha aí, e não acho muito atrativa. Eu prefiro eu mesmo investir, eu mesmo faço minha previdência privada pessoal. Tá? Nem que eu coloque, por exemplo, num tesouro direto IPCA+, para 15 anos aí, para 25 anos, não deixa de ser uma previdência. Eu vou acabar tirando ela ali só lá no vencimento, né, para não correr risco de até perder dinheiro. Que é possível assim, né? O título ele varia durante o tempo do tesouro direto, no pré-fixado e no IPCA. Então, você tirar antes do vencimento, você pode até estar perdendo dinheiro. Tem que estar olhando também a cotação. Caso você queira tirar antes. Se você quiser tirar no vencimento, você está garantido ali aquele contrato que você assinou, né? Se você tirar antes, é que você está meio que quebrando o contrato. Ele vai te pagar o que vai estar valendo naquela hora. Que inclusive pode estar valendo mais do que lá no vencimento do contrato. Então, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, previdência privada, para mim, não acho tão legal. Se você não souber o que você está fazendo aí, geralmente pode ter riscos maiores aí. Então sempre estudar muito bem o que você está investindo, fazendo. Vou investir em BOVA11. Olhe direitinho o que é BOVA11, olha o que você está comprando aí. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Então assim, o cara vai diversificar e compra BOVA11. Se o cara soubesse o que ele estava fazendo, ele compraria só 10 empresas boas, 15 empresas boas. Não precisa comprar 250 com 100 tranqueira lá no meio, né? Então, se você sabe o que está fazendo, é melhor você diversificar menos, né? Senão você entra numa coisa que a gente chama de risco sistêmico, né? Acaba que você segue a média e tudo acaba caindo e você acaba caindo junto. Agora, se você segue a média de empresas boas, até quando o mercado está mal, às vezes você acaba ganhando um pouquinho ali. Quando o mercado está bem, você ganha muito. Um pouquinho de juros compostos, só para relembrar aqui, conceitos básicos. Então, o juro composto, ele tem um comportamento exponencial, ele cresce muito mais rápido que o juro simples, que tem um comportamento linear. Então, o juro composto ele é muito mais poderoso. O que é o juro composto? É você reinvestir os seus lucros. Então você tem lucro, ou juros, ou dividendos, alguma forma de ganho daquele seu montante ali, você reinvestir esse dinheiro. Você vai ter um comportamento exponencial. O seu capital vai aumentar muito mais rápido no mesmo período de tempo do que o juros simples. Certo? Então,
é muito diferente quando você está aportando ali todo mês, seguindo juros simples e você seguindo juros compostos, né? Muito grande, ó. Com juros compostos bateu mais de 120 mil. Os juros simples bateu aqui na casa dos 60 mil. Então, bem, é mais do dobro da diferença, né? Em muitos casos. Aqui mais alguns exemplos, bem rapidamente, ó. Então, esse primeiro caso aqui, sem aportes mensais, o cara seguindo aqui. Aqui o CDI em laranja. O CDI é aquela taxa pós-fixada, né, que segue um pouquinho abaixo da Selic ali. O cara fazendo sem aportes mensais e o cara com aportes mensais de R$250. O cara investiu em ação aqui no caso. Aí teve os altos e baixos, tá vendo? Então teve perdas, teve ganho, teve perda. Mas o cara com aporte mensal ali, ele conseguiu destacar bastante, né, do cara que não fez o aporte mensal. Isso em 20 anos aí. O cara passou do 1.200.000 e o outro passou 500 mil aqui, né? Aqui um caso onde todos eles aportaram, só que em diferentes faixas, né? Então esse aqui aportou, o azul aportou sempre R$250 até o final. Então, e o último aqui aportou, e esse aqui, por exemplo, aportou laranja, pior do caso, aportou só até R$50 mil. Aportou só até aqui assim, R$250. Então, se você manter o aporte constante, todo mês ali, o que vai fazer mais diferença é o tempo. E não se está aportando não. Por quê? Porque R$250 chega no nível que é um valor muito baixo. Ele não vai mexer muito no... O que é R$250 perto de 200 mil, 400 mil, 600 mil? Então a diferença do cara que aportou R$250 até aqui e o cara que aportou R$250 até o final é muito baixa, né? Então o valor do aporte, ele é muito importante. O valor do aporte, você manter o mesmo aporte não é tão interessante. Então o valor do aporte é muito importante. E o tempo, né? O tempo sim, ele é determinante, porque o tempo ele é exponencial na fórmula. É esse N aqui, certo? Aqui é o capital inicial, né? Sem aportes. Então com 10 mil inicial. Então o capital inicial ele é muito importante também. O quanto você vai começar seus juros compostos ali. Então o capital inicial é muito importante, que é um fator multiplicador aqui da fórmula. O tempo que você vai deixar e o valor dos aportes. Esse caso aqui, por exemplo, o cara estava aportando R$250 e o cara que aportou R$3.000. Então ele conseguiu economizar um pouquinho mais ali durante o dia a dia dele e foi colocando mais dinheiro. Foi colocando mais dinheiro durante os meses. Ele conseguiu um rendimento muito à frente, né, do que botou só R$250 por mês. A curva ela fica muito mais destacada. Passou dos 9 milhões. E esse aqui passou de 1 milhão. Então 9 vezes mais, né? O aporte, o valor do aporte é muito importante e o tempo, né? O capital inicial também faz muita diferença. Aqui um exemplo parecido com números maiores, né? Então o cara colocou R$1.000 ali até um certo lugar, por exemplo, até 100 mil, até 300 mil, até 500 mil, até 800 mil e botou R$1.000 todo o tempo. A diferença não fica tão grande, porque o valor do aporte ficou sempre o mesmo ali. Aqui mais uma tabelinha exemplificando, né? Aqui com relação às taxas. Então você vai conseguir no mercado aí, vamos dizer, 10% anual, já é uma taxa muito, muito boa, né? Vamos dizer que você pegou 100 mil aí com essa configuração. Você com a taxa, o dobro da taxa, 20% por exemplo, você conseguiu ir para 175 mil. Então assim, em 10 anos, vamos dizer. Então assim, o índice, a taxa, ela não é tão importante.
O que é importante é você focar, então não é escolher empresa, não sei o que, é você focar no tempo, e os tempos sim, ele tem uma grande diferença, ó, de 10 para 20, por exemplo, ó, você mais do que triplica, né? 3 vezes e meia o valor. Então, focar assim no tempo, que é exponencial, e focar assim no valor do aporte, né? Se você aportou 100 aqui, você conseguiu 22 mil, por exemplo. No cara que apostou aqui, aportou 2 mil, ele conseguiu 400, né? 400 mil. Então, a diferença é monstruosa para quem aporta mais. O valor do aporte e o tempo são muito mais importantes, por exemplo, que a taxa. A partir do momento que você está lá na frente da curva, que a taxa vai importar mais. Quando você está mexendo com muito dinheiro, então 1% de 3 milhões é muito diferente de 1% de 300 reais. Então, a taxa só vai importar lá na frente, quando você tiver já grandes montantes de dinheiro, né? A questão, primeira coisa então, para você começar a investir é abrir uma conta em alguma corretora, né? Alguns bancos tradicionais também oferecem isso, mas eles cobram taxas muito altas, né, para a gente fazer essas compras e vendas de ações e fundos e etc. É interessante a gente procurar corretores de baixo custo, né, para quem está iniciando. Então, é porque esses valores aqui multiplicados e com o tempo vão fazer muita diferença no seu dinheiro. A partir do momento que você tem um pouco mais de dinheiro, 100 mil, 50 mil e tal, já dá para poder pagar um pouco aqui de corretagem nas corretoras um pouco melhores. Mas não que a CLI e a Inter sejam ruins, são corretoras boas também, então não tem por que às vezes você pagar isso aqui. A CLI para ações, inclusive, é gratuito, a CLI, a Inter. A CLI também é da XP, a Easy é da XP também, então são corretoras muito boas, todas essas aqui. Que dá para confiar nessas 6 aí. E tem a questão da taxa de corretagem. Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir uma conta numa dessas corretoras aqui, ou alguma outra da sua escolha. Essas são as mais tradicionais, mais famosas, e escolher aqui com relação a isso. Eu particularmente uso a Easy Invest para FI e uso a CLI para ações. Minha parte ainda fixa também está na EasyVest. Eu gosto do portfólio da EasyVest, que oferece bastante coisa para renda fixa também. Bom, a regra número 1 é nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é não esqueça a regra número 1. Então, tá aí alguns exemplos de corretoras. Primeira coisa, abrir uma conta na corretora. E é interessante você ter uma conta num banco digital também, para você não ficar pagando TED, para quando você tiver que transferir dinheiro para essas corretoras, para você utilizar lá, você acaba pagando o TED no seu banco tradicional, né? Então, no Nubank você não paga, no Inter você não paga. Você pode fazer TED para qualquer banco, não paga corretagem. E também não tem custo de anuidade, de nada, eles oferecem cartão de crédito e tudo mais. Então, assim, banco digital hoje é bem interessante ter uma conta. Você deixa o dinheiro parado lá no Nubank, você está investindo numa taxa 100% do CDI diário. Então, você pode colocar e tirar dinheiro a qualquer momento. Ele tem a liquidez diária. Você está rendendo ali um pouco, bem próximo a Selic, como se você estivesse investindo no Tesouro Direto. Então, é interessante ter uma conta num banco digital para ter esses benefícios que os bancos tradicionais em geral não dão. Existem alguns tipos de métodos que você pode aplicar para investimento. Existe o buy and hold aí, que são dos grandes milionários, né, os vários famosos aí. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, buy and hold. O Benjamin Graham, que o Warren Buffett se inspirou inclusive nele, no Benjamin Graham. Que tem a fórmula de Benjamin Graham, tem vários métodos dele. Buy and hold também, né? Bem um cara mais antigo. Aí tem o Peter Lynch, o Luiz Barsi, que é brasileiro, o maior investidor brasileiro é o Luiz Barsi, bilionário também, buy and hold. Então é o que a galera em geral acaba seguindo aí, né?
Você quer ser um pouco buy and hold, ter um pouco de swing trade também, pode ser interessante, aí vai de cada um, né? Em geral, a galera gosta mais do buy and hold, é o mais simplificado, é o mais fácil, né? É o que geralmente vai conseguir aí te gerar grandes lucros a longo prazo aí, né? Na paciência. E existe o day trade, né? Que é o cara que trabalha com isso, né? Que gasta mais tempo naquilo, chega a ficar aí 10 horas na tela do computador. É um mercado que é 24/7, tem que acompanhar a notícia, né? Tem muita questão também de algumas promessas mirabolantes aí, milagrosas. Cuidado com esse, tem muito curso milagroso, né? Questão de pirâmide também, pirâmide de Bitcoin, não sei o que, day trade. Então, tomar cuidado com isso aqui. É possível sim ganhar dinheiro com isso aqui, mas são pouquíssimos, é a minoria. Existem vários estudos e tudo mais. O ser humano, ele é tudo que o ser humano tem já interno dele. É contra isso aqui. Quando vai mesmo realmente lá pro skin the game lá na hora do vamos ver mesmo, o ser humano tende a falhar muito a questão do psicológico, na pressão, estresse, tá mexendo com dinheiro. Às vezes você tem que investir um dinheiro ali que você está precisando daquele, é o seu trabalho, né? Então você precisa desse dinheiro para sobreviver, você acaba tendo uma pressão muito grande. Então, pouquíssimos alcançam sucesso. É possível sim ganhar dinheiro com isso aqui, é possível se sustentar com isso aqui, mas é bem mais complicado, né? Geralmente a gente tem nosso próprio emprego e tudo mais, é melhor focar no nosso emprego, focar nos aportes, né? No buy and hold, aporte mensal ali, com muita paciência a longo prazo, né? Existe o mercado Forex que processa moeda, né? Então são pares de moedas, dólar com euro, né? Ver a valorização e tal. Pode estar comprando lá e vendendo moedas o mundo todo, é 24/7. O pessoal gosta de day trade, gosta bastante do mercado Forex, que é bem volátil, né? Bem variável. Acaba enriquecendo as corretoras e os governos com as taxas, com os impostos aí. Muitos têm prejuízos gigantescos. Às vezes o cara ganha, mas perde. Quando perde também, perde de muito, né? O pessoal gosta desses alguns termos, né? Mais imediatismo, é mais curto prazo. Tem tanta qualidade de vida. Existem uns robozinhos investidores também. Aí o cara quer alavancar, ele bota mais dinheiro do que ele tem. A corretora meio que empresta para ele arrisca mais dinheiro. Se ele ganhar também, ele vai ganhar mais e tal. Muitas vezes você dá um tiro errado e sai pela culatra, né? Então, existe esse estudo aqui também do Trade City que fala que apenas 1% dos traders de day trade consegue aí realmente ter algum retorno, né, financeiro. 7% só ficam até depois de 5 anos. A maioria sai aí no primeiro mês aí, né? Do primeiro mês a 2 anos aí o cara desiste, que ele toma muita pancada. É muito difícil aguentar realmente mais de 5 anos aí nesse mercado. E existe sim 6 momentos que você pode vender ações aqui no vídeo do Primo, um dos youtubers famosos da parte de investimento. Eu não concordo com todos, mas tem algum sentido sim. Não quer dizer que você buy and hold, você nunca vai vender de fato suas ações. Você tem alguns momentos sim que você pode vender. E você pode sim estar fazendo swing trade se você gostar também dessa área. Bom, aqui o primeiro premissa de que day trade pode dar errado é que nenhum ser humano é capaz de prever o futuro, né? Que questão de especular. Vai subir, vai descer, análise gráfica, tem vários métodos e tudo mais. É bem difícil, é bem complexo e mesmo assim não te garante nada. O Warren tem outra frase aqui: Wall Street é o único lugar onde as pessoas chegam no Rolls Royce para obter conselhos de pessoas que pegam o metrô, né? Então deu para entender um pouco aqui, né? Não preciso traduzir. É o pessoal lá do Wall Street que acaba estudando, trabalhando com investimento e tudo mais, acaba dando conselho para quem é bilionário, né? Então é um mercado que existe, tem como ganhar lucro sim, mas é bem complicado. Não é o foco para quem tem seu emprego, tem seu trabalho, né? E aí como é que
que a gente seria então? Faz o simples, né? Vai lá, compra boas empresas, o lucro crescente, dívida aqui descendo, uma empresa com grande quantidade de dinheiro, isso aqui quase 5 bi de lucro, né? No trimestre aqui, então assim, pega empresas consistentes, empresas boas, né? Vê, ó, a margem de lucro aqui líquida crescendo, margem líquida aqui, ó, crescendo, ROI crescente ou estável, acima de 15, muito bom, acima de 10 aqui é muito bom, o EBITDA crescendo, ó, então os ativos da empresa crescendo, né? O CAPEX aqui, o FCO, importante dar uma olhada também. Paga proventos, a última coisa a olhar, mas é interessante também. Então tem um payout, 50% do lucro divide para os acionistas. Então pega empresas boas, compra empresas boas e mantém, né? Se você tem ações de uma empresa excelente, nunca as vende enquanto ela continuar excelente. Então, enquanto a VEG, por exemplo, uma das empresas que eu tenho, continuar excelente, para mim eu vou ter VEG. Não tem porque eu vender. Ela tende a sempre continuar boa, sempre me dá lucro em cotação, lucro em dividendo. Então, se você tem empresas excelentes, a tendência é ela continuar excelente. A partir do momento que a VEG já não estiver tão boa, eu posso sair da VEG. Então, o pessoal compra e fica, né? A tendência do pessoal compra e fica esse cenário aqui, ó. O cara vai comprar em 2010, em 2020, ele tem uma valorização gigantesca aqui. Se o cara compra, aí compra aqui e vende, aí ele vê que tá aumentando, ele compra aqui, aí dá queda, ele vende aqui. Então fica complicado. O cara comprou na alta e vendeu na baixa, porque desesperou. Aí ele não viu que o mercado ia recuperar e no tempo a empresa continua boa. Isso aqui foi só por questão da crise. A empresa continua boa. Ela tende a melhorar, a igualar isso aqui e possivelmente inclusive passar. Porque a empresa continua boa. Então ela vai recuperar no tempo. Né? Então o cara acaba desesperando, ele compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui no alto, aí cai e ele vende. Né? Então passou dinheiro aí para quem é mais tranquilo. Então, por algum motivo as pessoas baseiam nos preços e não nos valores. O preço é o que você paga. O valor é o que você leva. Então, o cara comprou aquele, comprou provavelmente muito barato, né? Valia muito mais que isso aqui. Aí, quando você vê a curto prazo, é isso aqui, ó. Esse é a longo prazo, isso é a curto prazo. Então você vê, nossa, a VEG tá caindo aqui, nossa, tá muito ruim a empresa. Mas a empresa é a mesma empresa muito boa, né? Não é que em um mês a empresa vai cair realmente esse tanto de porcento aqui, né? De 42 para 38 aqui. Então, assim, quem pensa a curto prazo geralmente vai fazer isso aqui. Quem pensa a longo prazo geralmente vai ter isso aqui. Aí mais alguns exemplos, né? Não invista em setores enrolados, então a aviação deles vai mexer com essa questão aqui de sobe e desce, sobe e desce. É bem perigoso, é muito especulativo, né? Existem vários problemas com a aviação que pode acontecer, então você vai mexer com esse eletrocardiograma aqui, é muita emoção, né? Então, setor complicado. Setor cíclico também, né? Mineração, petróleo, saneamento. Saneamento é porque é um setor complicado, né? Porque é cíclico, mas é complicado. Porque tem muita questão do governo envolvido também. É o petróleo cíclico, então bem complicado, né? Você mexer com o petróleo bateu negativo ali agora, o petróleo já está melhorando um pouco agora de novo, você nunca sabe, né? Você fica dependendo de muita variável. Então, setores complicados e setores um pouco mais e a comparação também de nunca tente achar uma nova Magalu, né? A Magalu fez isso aqui, né? Ela cresceu absolutamente pouquíssimo tempo, né? 2017 para 2020 ela teve essa altíssima aqui, né? De 200, 300% aí. Então, mas nunca tente achar isso aqui. A Magalu era uma empresa ruim, eu não investiria aqui. Hoje
Aqui eu acho que também já está muito esticada pelo que ela vale. Não sei se ela vale mais de R$ 60 uma ação. Mas quem comprou aqui assim, já comprou no preço justo. Então, não fica tentando descobrir, acho que a Via Varejo vai ser a nova Magalu. Né? O que acontece é isso aqui, né? Agora tá subindo de novo, tá batendo ali quase os 14 ali, vai 15, mas você nunca sabe. Você vai trabalhar com o que você não sabe, especulando, ou você prefere trabalhar lá com a VEG, que é muito mais tranquilo, você vê um crescimento sempre constante. Então, nunca tente ficar achando as coisas, né? Espere o mercado, espere a empresa ficar boa, a empresa continua endividada também. Então é uma empresa bem complicada aí para você estar comprando para buy and hold, né? Sei que você faça o swing trade aqui. Não põe dinheiro onde não entende, não aplique empreendimentos endividados, né? Endividado nesse caso aqui. Aplique em coisas simples, pé no chão, mas nunca deixarão de ser usadas. Comida, refrigerante, aparelho de barbear, cerveja. Né? É o caso aí da VEG, da Ambev, são setores mais tranquilos. E aí essa outra aqui os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos, e gananciosos quando os outros forem medrosos. Então aqui é o Bitcoin, né? O Bitcoin nos últimos meses aí chegou a bater $3.300, e chegou a bater 13, quase 14, né? Então $10.000 aqui de gap aqui. Aí ele cai de novo, sobe de novo, ninguém nunca sabe, né? Esses dias ele bateu mais de 10 mil novamente aí, $10.300 aqui, na continuação aqui um pouquinho. Então assim, é um mercado muito volátil, onde você tem um risco alto, mas geralmente é onde a galera vai fazer mais dinheiro também. Eu gosto muito de Bitcoin, particularmente, 10% da minha carteira é Bitcoin. Em 2010 o cara comprou 2 pizzas que valiam $40 com 10 mil bitcoins, né? 10 mil bitcoins hoje seria equivalente a R$2.200. R$2.200.000. Então o que era $40 lá em 2010, hoje seria R$2.200.000. Então, valorização absurda em 10 anos. Aí fizeram inclusive uma comemoração do Happy Bitcoin Pizza Day, né? Dia 22 de maio. Então tá aí, é uma forma, mercado variável, mas é mais pra realmente pra brincar e quem é corajoso, né? Não é muito tão sadio assim pro buy hold. Isso aqui é questão de você tentar realmente estudar e ver o que você, se você compra aqui a 8 mil e espera que daqui 2, 3 anos vai ser 100 mil, ninguém nunca vai saber, né? Demora-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Então você pode ganhar muito durante muito tempo aí, e você dá uma alavancada errada aí, você acaba já perdendo uma grana, né? A reputação aí vai toda por água abaixo. É uma boa estratégia, então, elaborar a carteira. Então vamos lá, você pegou a corretora, pegou um banco digital, aí é bom ter um montante ali em renda fixa ali para sua reserva de emergência, né? Um investimento ali de baixíssimo risco, alta liquidez, você pode tirar a qualquer dia ali, geralmente liquidez diária. Geralmente também eles vão ter baixo rendimento, porque por essas questões de ser renda fixa e liquidez diária, e tem um baixíssimo risco também. E pode ser para curto prazo, por exemplo. Se der problema comigo amanhã, eu tenho uma reserva de emergência ali que eu posso tirar naquele mesmo momento ali, já está na minha conta e eu posso utilizar, né? Eu particularmente uso lá na conta do Nubank, lá rendendo 100% CDI. De rendimentos em si, não é lá grandes coisas, não é para ganhar dinheiro. Reserva de emergência, como diz o nome, é para alguma emergência. Então não é algo para você ganhar dinheiro, mas pelo menos você está corrigindo a inflação ali, está seguindo a Selic ali. Existe a renda fixa de acumulação, né? Aí são mais para longo prazo, médio e longo prazo, que vai ter um rendimento um pouquinho maior do que a Selic e tal.
tem ali CDB 10%, né? Aí você vai tirar 2, 3, 4 anos, então médio prazo, longo prazo, né? Você pode botar lá no Tesouro IPCA+, lá para 10, 15, 25 anos lá. Então, eles têm baixa liquidez, geralmente você vai tirar só no vencimento, né? Mas é a renda fixa de acumulação, então é legal você tá aportando ali também todo mês, se der, tal, para você conseguir aquela questão lá dos juros compostos. Aí tem a renda variável na B3, né? De médio ou alto risco, depende da empresa que está investindo aí. Nenhuma eu diria que seria baixo risco, porque é renda variável. Então, você avaliar os fundamentos do fundo da empresa e tá colocando ali também renda variável. Você não vai colocar tanta parte do seu dinheiro, pelo menos de início ali, quando você não sabe tanto ainda. A partir do momento que você estiver ganhando fluidez, você vai acabar colocando mais porcentagem do seu dinheiro aqui na variável e menos aqui na fixa, né? Tem muita gente que gosta de ir aos poucos aí na variável, eu acho que é aconselhável sim. Tem as stocks, você pode estar investindo em renda variável lá nos Estados Unidos. O risco eu acho um pouco maior porque você não consegue acompanhar tão de perto, mas é opcional, né? Eu diria que é opcional. Eu acho que esses três aqui, acho que todo mundo deveria ter. Acho que todo cidadão deveria ter. Aí é questão de organizar direitinho a porcentagem na carteira para não ficar tão exposto a risco, né? Mas é um mercado assim muito bom, né? O mercado americano e tal, é outro nível, né? As empresas são empresas, né, gigantescas, né, mundialmente. Avaliar os fundamentos das empresas da mesma forma da bolsa brasileira e vai ter um risco um pouco maior porque a gente não está acompanhando tão de perto, mas talvez um risco menor também pela solidez das empresas, depende da empresa que você está investindo. E existe também a questão do criptomoeda, câmbio, índice, commodity, né? Você vai comprar ouro, Bitcoin. Esses aqui são bem voláteis. O risco é um pouco maior também. O risco é bem maior, na verdade, do que ações, mas você também pode ganhar muito dinheiro também, né? Uma dica para começar então, resumindo aquilo do slide anterior. Tem um dinheiro ali na reserva de emergência, algo ali que pega o Selic, o 100% CDI ali, ó, a liquidez diária, de 6 a 12 meses de sobrevivência. Então você tem que ficar parado 6 meses, 12 meses do seu tempo sem ganhar dinheiro. Você tem o dinheiro ali de reserva de emergência, se acontecer alguma coisa. Então esse aqui é você ficar 6 a 12 meses sem trabalho, por exemplo. Você tem que ter esse dinheiro aqui. Galera que é mais funcionário público e tal, pode ter de 6 meses ali. Galera que é mais para serviço privado tem que ter uns 12 meses ali. Isso vai variar muito. O tesouro direto, um CDB ali a longo prazo, um IPCA, um próprio fixado, um CDB 10% ali, do 13%, eu já vi alguns também, 120% do CDI. Então, um tesouro direto e um CDB ali para médio e longo prazo, onde você vai guardar ali seu dinheiro. A renda fixa tende sempre a subir e tal. Então é bem seguro, baixo risco, né? Só que é mais para longo prazo. Então você vai ter o poder maior de rendimento por causa dos juros compostos. Ali você vai conseguir acumular muito mais capital. De 4 a 10 FIIs ali, né? Eu diria no máximo 15 ali, de setores diferentes, né? De tipos diferentes. Então alguns de tijolo, alguns pode ser de papel, fundo de fundos, né? Alguns gostam, alguns não. Eu particularmente não tenho. De 4 a 10 FIIs ali. Uns 2 de shopping, uns 2 de logística. Então, diversificar bacana ali. De 4 a 10 ações, tem gente que gosta de botar 15, né? 15, 18. Acho que mais de 20 já fica muito pulverizado, já fica muito espalhado. Você vai acabar pegando risco sistêmico ali. Então, de 4 a 10 ações boas, empresas boas, né? Pegar as melhores dos setores ali, as melhores de cada tipo. Uma na parte de calçados, outra de varejo, tecnologia, setores também, setores não sejam complicados, né? Setor de banco, que é um dos melhores do Brasil, é o melhor do Brasil. Sem comparação, ganhar dinheiro com o banco no Brasil
banco ganha muito dinheiro, então comprar ali bons bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, né? Eu diria esses quatro que são os melhores, escolher ali um ou dois no máximo ali, né? Então comprar ações sólidas, né? E ali 1 a 2% de Bitcoin ali é opcional ali para quem quer arriscar um pouco mais, quer conhecer, quer aprender. Aportar sempre diversificando e balanceando a carteira, né? Então, sempre alguma coisa vai valorizar mais que a outra, você vai ali, balanceando. E também a empresa, né? Porque às vezes você compra uma VEG ali e a Petrobras acaba subindo menos que a VEG, e aí você tem que vender um pouquinho de VEG para comprar um pouquinho de Petrobras. Então todo mês você dá aquela uma balanceada ali, e nos aportes, né, você já consegue fazer esse balanceamento já. Esse mês eu vou colocar 5 mil, então você já pega os 5 mil nas que estão com menos porcentagem ali do que você definiu. Então existe a fase de acumulação, que é a fase que eu particularmente estou vivendo agora, acho que a maioria, nós mais novos, então tá pensando em juntar, acumular capital, tá economizando o máximo possível, tá investindo, e vai ter a fase de aproveitamento, que é quando a gente vai conseguir retirar esse dinheiro aqui de longo prazo, né, vai conseguir ter retornos grandes aqui da parte de juros compostos dessas aplicações. Então existe duas fases principais aí da vida para um investidor. Algumas horas conversando com um grande mestre pode te economizar alguns anos tentando aprender sozinho. Então sempre estudar, sempre procurar grandes pessoas, grandes pensadores aí no mercado para a gente estar aprendendo mais rápido, né? Tá economizando tempo, porque tempo é dinheiro também, isso é fato. Se você não achar uma maneira de fazer seu dinheiro, de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer. Então, por isso que é a questão de investir o quanto antes, investir logo, porque você está perdendo dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você, não você tem que trabalhar pelo dinheiro. A gente escuta muito isso, né? Na teoria, mas não vê na prática. Então, é investir sim o quanto antes para você ter grandes rendimentos aí. Essa aqui é um exemplo de como pode ser dividido na minha carteira. Como é que eu vou alocar lá? Minha 10% em Bitcoin, 20% lá em ações, 20% em fundo imobiliário, 40% lá no Tesouro Direto, uns 10% lá no meu fundo de emergência, lá na minha renda fixa, lá no Nubank lá, 100% CDI. Então, é um exemplo aqui de carteira mais iniciante, mais intermediário, que eu estava seguindo. E no futuro, eu quero aumentar minhas partes em renda variável, vou estar mais experiente, vou estar com mais dinheiro, né? Então, vai ter uma boa quantia já lá no meu tesouro, rendendo, vai ter uma boa quantia lá na minha reserva de emergência, que lembrando que isso aqui é porcentagem, mas vai ter uma porcentagem de um dinheiro muito maior lá dentro. E pretendo me expor mais, né? Colocar mais em ações, um pouco mais em fundo imobiliário, que é um pouco mais estável, mais tranquilo. É mais difícil no fundo imobiliário quebrado que uma empresa. E tá me expondo sempre a 10% ali em criptoativos. Hoje eu uso só o Bitcoin, mas quem sabe no futuro tá com outras moedas aí também. Moedas digitais. Aqui dentro da renda variável, né? Então, vamos se dizer lá que eu aloco em fundo imobiliário, desses 9 fundos imobiliários aqui, e nessa porcentagem. Então, eu gosto mais de KNRI, tal. SPLG, aí eles têm um peso um pouco maior da minha carteira, né? E aí eu posso colocar, quero só um pouquinho lá de BPFF, de fundos, então, seus 5% lá. Então esse aqui é o balanceio da minha carteira, né? Existem vários aplicativos para fazer isso hoje, então é bem tranquilo, você não precisa ficar fazendo mais isso aqui no Excel, né? Ficar fazendo planilha. Se você quiser fazer tudo eletronicamente com aplicativos, né? Um exemplo é o Trademap, existe o Quinto, existe o Meus Dividendos, é um site, então tem plataformas de aplicativo e de web também, né? Que é um exemplo de carteira de ações, né?
E aí eu coloquei nessas, se eu não me engano, 15 ações aqui, né? 5 vezes 3, 15. Então, em proporções diferentes também. Coloquei mais para VEG, YouTube, essa Bradesco, né? Engie. Botei 10% aqui para VEG, Engie e Porto Seguro, né? 10%. Os outros, alguns aqui 8%. Tá? Então, aqui é um exemplo de carteira. Aí você faz a sua. Algumas ferramentas, né, que eu utilizei já, eu gosto muito dessas aqui. Existem muitas, né? O Blockfolio para criptomoedas, o TradeMap, o Kinvo, que são mais para carteira, né? Aí existem vários sites também de estudo, né? O Sun Research e tudo mais. Para FI, Fundo Explorer eu acho melhor. CubeFi também é muito legal, FI é muito legal também. Então, alguns sites, algumas ferramentas aí. Aqui alguns canais do YouTube que eu gosto, né? Então, esses aqui, o Primo, Economista Sincero, o Baroni, Thiago Reis e o Eduardo Cavalcante aqui. Acho que esses 5 aqui são os que eu mais gosto. Pitmoney também. Coringa Econômico para quem gosta de day trade, essas coisas. Me Poupe também. Então, todos esses canais são muito bons para quem está aprendendo, quem quer aprofundar também. Algumas pesquisas aqui, ó, vou deixar de apêndice na apresentação em anexo aí. São pesquisas que eu retirei do material do Eduardo Cavalcante. São muito interessantes para quem gosta de buy and hold, comprovando a tese do buy and hold aí. Obrigado, pessoal. Tá desligando, eu sei que foi longa a aula. Nos vemos mais, vamos se inscrevendo aí, vou ver se eu divido em mais vídeos. Mas a priori eu vou postar esse vídeo aí e vocês podem me procurar, vou estar tirando a dúvida de vocês. Principalmente lá também pelo Instagram. Geralmente eu respondo mais lá pelo Instagram. Valeu, abraço.